Fala pessoas, tudo bem? Então, dando continuidade no nosso curso, tá? Hoje eu vou fazer a exposição, hoje é mais suave, mais tranquilo, de algumas técnicas, né, de investigação científica e neurociências. Tá? Obviamente a gente acaba puxando um pouquinho a sardinha para o lado, tá? Do que a gente trabalha ou já trabalhou, mas eu acredito que dá para a gente ter uma certa noção da variação de possibilidades. Tá? Bom, a primeira coisa que é importante ter ideia é de que existem vários níveis de estudos em que você pode desenvolver uma investigação. Tá? Então, você pode trabalhar desde o nível de espécie, tá? Com comparação em padrão de respostas de espécies diferentes para uma determinada característica, como o trabalho de Hale aí, diferenças interespecíficas na resposta de fuga. Então, espécies diferentes elas podem responder a padrões diferentes de comportamento X. Tá? Então, você pode trabalhar dentro de um nível populacional, tá? Com grupos sociais. Né? Existem animais que organizam grupos sociais de acordo com contextos do ambiente ou da exposição de resíduos na água ou oferta de nutrientes. Você pode trabalhar com pares, né, com díades, tá? Com indivíduos livres, soltos, tá? Com um comportamento específico, um conjunto de comportamentos, em nível de interação entre sistemas no organismo, de que maneira a atividade de um conjunto de neurônios vai regular a secreção de um hormônio no fígado, tá? Ou de a secreção de um suco, né, em alguma parte do tubo digestivo. Tá? Trabalhar o próprio tecido nervoso em si, tá? Os neurônios enquanto estrutura, tá? Ou marcadores bioquímicos de regulação. Tá? Então aqui a diversidade é muito grande. Você pode partir da análise, você pode ter a análise comportamental em campo, a análise observacional de populações de primatas em natura, tá? Até a microscopia eletrônica de transmissão para identificação de algo dentro do núcleo de um neurônio. Então, você dá um salto quase que quântico de um ponto para outro. Tá? Obviamente, lembra que em ciência o que interessa é a pergunta, o método e a forma com que você discute a relevância dos resultados obtidos dentro da sua pergunta. A técnica, ela é só uma técnica. Não importa se você está fazendo uma análise molecular muito robusta ou se você está fazendo anotações em campo observacionais. A técnica, ela é só uma técnica, certo? Algumas técnicas elas podem dar mais glamour, né? Serem mais gourmetizadas, mas se a pergunta do pesquisador não tiver grandes relevâncias, a técnica ela é só técnica. Bom, então, uma das formas de você estudar em nível bioquímico, em nível molecular, tá? É através do uso de marcadores. Tá? Então, técnicas de imunofluorescência, fluorescência para marcação, né? Para destacar. Imuno, então você vai desenvolver um anticorpo que, como o próprio nome diz, é um anticorpo, ele vai ser específico para se ligar a um alvo do seu interesse. Tá? Em geral, são anticorpos monoclonais, né? Então eles são bem específicos. Tá? Então, durante algum tempo da minha vida, eu trabalhei um pouco com isso. Tá? Então, eu tinha anticorpos que marcavam, impregnavam a presença de células que tinham determinados
peptídeos que eram o objeto do meu interesse. Então eu queria saber aonde que aquilo ali marcava. Tá? Então, de acordo com a variação da técnica de imunofluorescência, existem grandes variações, tá? Você consegue marcar os corpos celulares, tá? Então, aqui nas imagens a gente consegue visualizar, ou você pode marcar as fibras, né? Os prolongamentos, principalmente os axônios. Tá? Então, se você fizer uma marcação e essa análise for comparada junto com o que a gente vai ver daqui a pouco, lembrar as técnicas de citoarquitetura, você consegue dizer quais populações de neurônios estão indicando a presença daquilo que você está marcando. Aquilo que pode ser receptores, aquilo que pode ser a própria molécula, que é um neurotransmissor, ou um hormônio, o que for. Tá? Então você consegue fazer uma marcação de via baseada na pesquisa de marcadores moleculares. A imunofluorescência ela é uma técnica só, existem variações dela, você pode fazer a hibridização, tá? Que também ela vai fazer a marcação, só que ela é uma técnica um pouquinho diferente, mas que no final das contas ela tem o mesmo princípio. Tá? Você pode utilizar marcadores para DNA, marcadores para RNAs, marcadores para proteínas, né, para peptídeos, seja receptores, seja moléculas livres e por aí vai indo. Tá? Bom, a citoarquitetura, como a gente viu lá nas primeiras aulas da disciplina, ela permite você fazer a identificação das estruturas, né? As limitações das populações neuronais. Tá? Existem diferentes técnicas de marcação histológica, né? Mas, em geral, as técnicas que são utilizadas nas neurociências, elas são técnicas que ou são técnicas apenas para marcação de corpos celulares, como é o caso da técnica de Nissl, né? Como a gente viu que ela faz a marcação dos grânulos de Nissl, que são os ribossomos, né? As estruturas ribossomais, ou a outra técnica, que é a técnica de Klöver-Barreira, que é uma técnica que ela marca especificamente os axônios, certo? Isso, tá? Essa é uma técnica que ela complementa a técnica de Nissl, porque lembra, Nissl ela vai especificamente no corpo celular, enquanto que Klöver-Barreira vai especificamente no prolongamento. Então é como se uma técnica casasse com a outra, tá? Essas técnicas elas podem ser utilizadas de acordo com o interesse do pesquisador. Em geral, a técnica de Nissl ela vai ser utilizada para o sujeito que quer identificar o limite da população de neurônios, tá? Aonde começa uma determinada população e termina ela, certo? Tá? E quais são aonde tem outra população e outra, aonde não tem neurônios, que são só prolongamentos. Aqui o que a gente vê variações onde eu tenho porções mais densas, menos densas e porções mais translúcidas. Então essa região mais translúcida está associado aonde eu não tenho corpo celular. Então nesse ponto desse corte, provavelmente esse espaço aí vai estar sendo preenchido por nervos, por feixes, por prolongamentos. Tá? Enquanto que na técnica de Klöver-Barreira é mais fácil você visualizar isso, tá? Porque os feixes eles formam como se fossem esses fios, né? Esses tubos que são as indicações da presença das fibras. Tá? A outra técnica que a gente tem, que ela é resultante do aprimoramento da técnica do método de Golgi, né? da impregnação por nitrato de prata, bicromato de potássio, que são técnicas de impregnação metálica. Tá? São técnicas derivadas que elas têm a característica de marcar o neurônio como um todo. Tá? Fazem a reação negra em geral, certo? Como é a característica da técnica de Golgi, tá? E permite você ver toda a estrutura marcada, não só o corpo celular, não só os prolongamentos axonais, por exemplo.
você marca a estrutura toda. E isso permite você ter uma visão geral do sistema. Tá? É importante a gente lembrar também, ficar claro, que como a gente tem tecnologia hoje para tratar as imagens nos computadores, tá? Além das técnicas elas serem muito de resolução muito alta, tá? Muitas imagens elas são coloridas artificialmente para destacar algum tipo de situação. Tá? Então, algumas coisas elas são da técnica natural e outras coisas elas são ajustadas para a imagem. Por isso que é importante estar sempre de olho na legenda. Tá? Então aqui a gente tem uma exemplificação de um corte equivalente, mas com 4 técnicas diferentes. Tá? Então, ó, a hematoxilina e a eosina, que é típica, né, de coloração histológica. Tá? Aí aqui você tem a técnica de início. Vocês já notam um padrão diferente, ó. Você vai exclusivamente nos corpos celulares, onde está clarinho lá, ó. Ou a densidade populacional é muito pequena, ou você não tem células. A técnica de impregnação pela prata, tá? Onde eu tenho os pontos mais escuros é onde eu tenho uma densidade neuronal maior. Tá? E a técnica de Clover Barreira, que aqui ó, você nota que ela diferencia bastante aqui em cima, porque ela está marcando só os prolongamentos. Então, de acordo com o interesse do sujeito, ele usa uma técnica ou outra, ou, como ocorre em muitas ocasiões, ele usa técnicas complementares. Usa Nissel e Clover Barreira, por exemplo. Tá? Bom, além do nível de citoarquitetura para desenho histológico, mapeamento, digamos assim, você tem técnicas mais complexas que são técnicas de microscopia eletrônica. Aí, obviamente, nesse caso, você quer analisar a outra estrutura. Você quer uma ampliação maior com resolução. Lembra que ampliação sem resolução não adianta muita coisa. Então, na microscopia eletrônica, você pode fazer a leitura da estrutura com profundidade através da microscopia eletrônica de transmissão. Permite para a gente visualizar aqui ó, a estrutura do núcleo, tá? A membrana, a carioteca na estrutura. Eu tenho a presença de vesículas ao redor, por exemplo. Tá? Ou você pode utilizar a técnica de microscopia eletrônica de transmissão, que ela faz a leitura mais próxima à superfície. E essa leitura de superfície, ela permite te mostrar coisas como aonde os dendritos, tá? Ou seja, aquelas projeções da membrana, como a gente está vendo aqui, elas estão disponíveis, elas estão presentes. Tá? Então, obviamente, você vai utilizar uma ou outra técnica de acordo com o objeto daquilo que você está estudando. Como a gente viu também em aula anterior, a gente pode fazer o uso de tecnologias principalmente através da tomografia ou da ressonância. Inclusive também, acabei de lembrar, da eletroencefalografia, não coloquei nessa aula, mas a gente viu lá na aula anterior, como objeto de interesse para identificar situações, analisar contextos, áreas que são ativadas e por aí vai indo. Tá? Essa imagem ela é a imagem da capa, né, do 100 bilhões de neurônios. Tá? E essa imagem ela é importante porque ela mostra a imagem de ressonância magnética funcional do cérebro de um sujeito que ele era convidado a pensar ou refletir sobre frases de cunho moral. E aí você tem que nos dois lados do encéfalo dele, tá? Você nota que a atividade ela está intensa. Então aquilo que está sendo apresentado para ele tem um valor moral, certo? Então provavelmente é uma frase de cunho imoral, digamos assim, ou antiético. E você nota que a atividade cerebral dele está presente. Tá? Aqui do lado você tem o teste que é feito em comparação ao indivíduo com um encéfalo saudável e o outro em estado vegetativo.
Então, eles foram colocados sobre a mesma situação, o mesmo contexto, e você nota uma diferença de ativação. Tá? Então, aqui é bem visível esta situação, mas o que muitas pesquisas elas têm mostrado é que em estado vegetativo, dependendo do estímulo que você apresenta, a resposta do sujeito em estado vegetativo é muito semelhante, não igual, muito semelhante ao do sujeito controle, né, saudável, tá? Enquanto que outras já não são iguais, nem perto de serem semelhantes, como é o dessa imagem aqui. Tá? Bom, uma das coisas que te permitem estudar nas neurociências é o comportamento das coisas, né? O comportamento dos indivíduos, seja em nível individual, seja em nível populacional. Para isso, na aula passada, eu falei para vocês que existem desenvolvimentos de modelos, certo? Obviamente, você pode utilizar modelos para estudos moleculares, até para estudo de cultura de tecidos. Tá? Você pode induzir um nocaute gênico para que aquele tecido em cultura não expresse determinada proteína e você veja como que aquilo ali afeta o tecido ou a resposta, tá? Induzir algum sintoma, tá? Num padrão de resposta. Mas na hora em que você vai estudar comportamento, é muito comum a gente fazer o uso, a não ser que seja algo in natura, de um modelo. Lembra, um modelo é uma redução, é uma simplificação de algo, deixando aquilo que você considera de mais essencial presente. Tá? Bom, então muitos modelos eles foram desenvolvidos nos últimos, principalmente 50, 60 anos, com foco nos últimos 30 anos, que são procedimentos, técnicas que foram desenvolvidas para a investigação de elementos pontuais, elementos específicos, reduções. Tá? Bom, na hora em que você elabora um modelo, que você quer testar uma ferramenta para ver se algo funciona, você precisa validar. Assim como, por exemplo, quando você cria um questionário, quando você cria um formulário para investigar alguma coisa. Tudo isso precisa de uma validação. No caso, quando você desenvolve um modelo de investigação, é recomendado que ele atenda a 3 valores essenciais, certo? Alguns modelos eles têm mais força para um ou outro modelo, mas pecam num terceiro e por aí vai indo. Tá? Não existem modelos perfeitos, tá? Mas dependendo da forma com que ele é aplicado, ele atende à investigação de interesse. Tá? O primeiro elemento é o que a gente chama de valor de face. Tá? O valor de face representa o quanto que o modelo que você está propondo ele representa a realidade daquilo que você está investigando. No caso, eu coloquei doença porque eu vou exemplificar para você muita situação de psicopatologia, tá? Muitas situações. Então, o quanto que aquilo ali simula a realidade da doença. Tá? O segundo valor é o valor preditivo, tá? Que é o quanto que aquilo que você propõe ele permite predizer os sintomas da doença e a administração de drogas. Tá? Então, se eu tenho um modelo que eu sugiro que permita eu estudar a ansiedade, o quanto que, em valor de face, aquela situação permite eu simular uma condição que dispare a ansiedade no animal e, se eu utilizar uma droga que seja ansiolítica, uma droga que reduza a resposta ansiosa, será que isso vai ser efetivo no sujeito? Tá? E o terceiro valor de uso é o quanto aquele modelo ele é simples, ele é fácil de usar para compreender aquela doença. Lembra, o modelo é uma redução. Se você for criar um negócio que seja complexo, que seja difícil demais de administrar,
então vai ficar complicado para o sujeito manipular. Às vezes é mais complexo do que o próprio sistema ou a técnica que já existe. Tá? Bom, então o primeiro exemplo que a gente tem aqui, tá, é o teste de nado forçado. Os vídeos que eu vou colocar em sequência, eles são todos vídeos de outras instituições, tá, são vídeos públicos que estão no YouTube. Alguns deles eu vou achar o link, tá? Vou dar uma caçada, vou colocar na descrição do vídeo para dar os devidos créditos, tá? Alguns grupos eles têm canais aqui no YouTube aqui, que são muito legais e que eu inclusive assino, né? Assino não, acompanho e recomendo, tá? Então aqui tem que tirar isso aqui, peraí. Ué, como é que sai? Peraí, pessoas. Pausa. Tá aqui. Agora vai, hein? Ó, aqui no teste de nado forçado, como o próprio nome está dizendo, primeira tentativa. O teste de nado forçado, como o próprio nome está dizendo, está forçando o indivíduo a nadar. Aí você tem um ratinho num ambiente que não tem borda, certo? Em que ele não tem outra saída que não seja nadar, certo? Tá? O teste de nado forçado ele está associado a mecanismos de depressão. Tá? Então você nota que ele nada ao redor, tá? Nadando. Na segunda tentativa, o animal vai nadando, nadando, até que de repente ele simplesmente para. Ele vai desistir, certo? O primeiro vídeo ele está cortado, ele está reduzido, mas o animal ele desiste de realizar a tarefa. Ele desiste de continuar fazendo esforço, vendo que aquilo ali não tem mais como acontecer. Tá? Então, na hora em que você faz o uso administra drogas antidepressivas no animal, a tendência é que ele passe mais tempo tentando nadar, certo? Obviamente, aqui tem um viés de análise, porque a dúvida que chega na hora em que os sujeitos que fazem esse teste analisam o animal ele desistiu ou ele aprendeu a boiar, certo? Pelo esforço. Então, porque afundar, ele não afunda, tá? Bom, o segundo teste que a gente tem é o teste de Shutterbox, tá? Que é de medo condicionado. Tá? Então o ratinho está aqui, olha, mexe a barra, ó, recebeu o sinal, e aí na hora que ele recebe o sinal, um tempinho depois, ele vai tomar um choque. Tá? Pronto, tomou o choque. Você viu que ele deu um saltito para trás, certo? Tá? Lembra a caixa de Skinner, ele, salto, aqui, tá apitando na cabeça dele, na hora que parar, ele vai tomar outro choque. Pronto, ó, já tomou ele e voltou, tá? Depois de 10 tentativas, na hora em que toca o apito, ele simplesmente para, certo? Então o animal ele está condicionado já, ele já fez a associação do estímulo. Lembra que é um condicionamento operante, tá? Ele voluntariamente ele está parando de realizar a tarefa, ó, tomou o choque, tá? Então esse tipo de treinamento ele permite a gente entender como o comportamento de punição ele pode estar associado a um tipo de treinamento. Tá? O teste do labirinto aquático de Morris ele é um teste em que o animal ele é colocado na água, tá? E na água tem uma plataforma escondida aqui. Você vê que a água ela é suja aqui, ó, tá? Essa água ela é toda cheia de leite em pó,
porque o animal, se a água fosse transparente, o animal conseguia observar, né? Então, ó, tá bem aqui a plataforma. Tá? Aí o sujeito vai colocar o bichinho na água. Tá? Coloca o animal sempre no mesmo local. Você vê que ele está rodando uma determinada área. Ele olha a área toda que tem para ele explorar. Tá? Pronto. Parou. Por quê? Porque esse é o segundo teste. Certo? Sendo o segundo teste, no primeiro teste, o animal ele foi colocado aqui, ficou nadando para lá e para cá, para lá e para cá, em algum momento ele encontrou. Tá? O que os caras fazem? Existem pistas, se você olhar aqui, ó, aqui e aqui, são pistas que estão no ambiente, tá? Pistas visuais. Então, o animal, depois que ele acha a superfície que é o ambiente mais seguro para ele, tá? E com a presença de pistas, na hora em que você coloca ele uma segunda vez, uma terceira, aqui é a segunda vez, você percebe que ele não foi para outra área, ele foi especificamente mais próximo da área onde estava a estrutura. Então, você tem um mecanismo aí de aprendizagem e memória, tá? Principalmente memória espacial, que pode ser explorado como objeto de estudo. Tá? Bom, esse grupo aqui de genética do comportamento é muito bacana. Tá? E eles trabalham com o labirinto em cruz elevado, que é uma das técnicas mais comuns, tá? Para estudo do comportamento. Tá? Aqui você tem um rato de linhagem ansiosa. O labirinto em cruz elevado, como o próprio nome diz, é uma estrutura em T. Tá? Então aqui você tem um rato. Tá? Aqui, esses dois braços aqui, eles são braços fechados. Tá? E aqui você tem dois braços abertos. Tecnicamente, tá? Os braços abertos, eles são ambientes mais expostos ao animal. O animal está a 1,20 m de altura, tá? Então é um risco. Enquanto que nos braços fechados você tem um ambiente mais protegido. A tendência natural é que os animais eles passem mais tempo no ambiente protegido. E se você é de uma linhagem ansiosa, você vai passar muito mais tempo nesse ambiente, certo? Então, você passa mais tempo no ambiente de proteção, explora pouco e no máximo vai alguns passos saindo do ambiente ao ambiente onde o risco de exposição é maior. Tá? Lembra que são animais que naturalmente eles são exploradores, só que essa é uma linhagem de animais ansiosos. Tá? Vamos ver se vai trocar. Aí agora aqui, ó, uma linhagem pouco ansiosa. Tá? Então, nesse sentido, o que a gente espera é o que? Já começou o vídeo, o bicho, que coloca ele no centro, ele já está lá. Tá? E aí o animal tenta um mergulho, mergulhar não que ele vá pular, ele olha lá para baixo, certo? Tem uns que vão até a borda do braço, que é o ambiente mais perigoso possível na análise, e tá lá de boa, certo? Ó, chega, estaciona, é aquele amigo da gente lá que tem o peito de aço, o corajoso. Tá? Então, você estudar linhagens de comportamentos diferentes são mais um indicativo, né, da influência dos genes sobre o comportamento dos indivíduos. Né? A aula que a gente discutiu aqui tem alguns dias. E, ao mesmo tempo, permite a gente entender como que animais e indivíduos respondem a estímulos iguais de formas diferentes. Tem todo um componente ambiental, um componente histórico. Tá? Bom, e, se não me engano, o último teste que a gente tem é o teste mais simples que existe de maneira geral, mas que ele contribui muito com a análise.
O teste de campo aberto, como o próprio nome diz, é uma arena, pode ser circular, tá? Injetado com solução controle. Tá? Então não tem nenhuma droga, nenhuma substância que provoque impacto. Então é uma arena, que nesse quadro é quadrada, e você nota que o animal ó, ele vai passar a maior parte do tempo nas bordas, tá? E um pouquinho de tempo ele passa aqui na região central, principalmente no centro. Cada quadradinho desse aqui é intencional para o sujeito que está analisando o vídeo ele marcar para ver onde o animal passa mais tempo, quanto de atividade locomotora ele desenvolve. Tá? Lembra, ficar na borda é mais protegido. Aí agora com outro aqui, dá um ansiolítico, dá um diazepam, o sujeito vai ficar relaxadão. O que vai acontecer? O efeito da droga vai alterar o comportamento do sujeito. E aí você nota, olha, vai para a borda? Vai, mas ele vai passar mais tempo no centro. O grupo exposto ó, passa pelo centro, fica corajoso. Tá? A resposta ansiosa reduz. É igual aquele sujeito que ingere álcool no início da festa. Antes dele ficar porra, ele fica mais solto, vai dançar na festa e tudo mais. Então, você perceba que um modelo desse permite com que a gente estude o efeito de drogas sobre o comportamento de indivíduos, seja sobre o efeito sobre indivíduos controle ou indivíduos que tenham realmente aquela patologia e você quer verificar se a droga ela é efetiva sobre a patologia. Tá? Bom, então essas foram algumas, muito poucas, mas diretas situações, tá? De técnicas e procedimentos de investigação. Lembrando que você vai utilizar técnicas diferentes de acordo com a sua infraestrutura e principalmente de acordo com a sua pergunta. Qual é o seu interesse na investigação? Tá bom? Fiquem bem. Se tiver dúvida, manda aí. Até a próxima. Um abraço, pessoal.